Insights, o podcast do Bradesco. Depois, com a retomada das atividades presenciais, a gente vem voltando gradativamente esse volume de compras nos restaurantes, mas ainda assim com uma predominância grande de supermercado, né? Acho que esse é um ponto aí que vem sendo debatido sobre a questão do cartão ser o vilão do endividamento das famílias, né? Veja, o cartão de crédito ele é super importante na economia. 40% do consumo das famílias vem do cartão de crédito. E hoje em torno de 25% do PIB. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. A empresa que trazemos hoje para a mesa do Insights completou 20 anos, é líder no segmento e pioneira no lançamento de cartões refeição e alimentação. Estamos falando da Alelo, uma empresa de cartões de benefícios do Grupo Elopar, fundada em 2003. E quem vai contar tudo pra gente sobre a Alelo é Cesário Nakamura, CEO da empresa. Cesário, seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui com você, com o André. E vamos falar aqui sobre negócio, sobre a Alelo. Com certeza. Quem também está conosco hoje é o André Marques, diretor do Bradesco Cartões, Bradescar Brasil e México, que irá conversar conosco, entre outros assuntos, sobre o uso responsável do cartão de crédito. André, obrigada pela sua participação no Insights. Olá, Priscila. Obrigado pelo convite, Cesário. Vamos falar um pouco aí de cartões e de benefícios também. Vamos lá. Cesário, começando aqui por você, a Alelo tem pouco mais de 20 anos e, desde então, em toda essa trajetória, foram muitas mudanças e desafios. Então, eu queria que você contasse aqui para os ouvintes do Insights qual que é o tamanho da Alelo hoje. Conta um pouquinho aí dos negócios em que a Alelo atua. E quando a gente fala em Alelo, a gente pensa muito em cartões de refeição e de alimentação, naqueles benefícios que muitos funcionários estão acostumados a ter. Mas, no entanto, quais são os vários produtos, além destes, que vocês oferecem? Bom, vamos lá. Prazer estar aqui. E falando dos números de Alelo, a gente tem 3 grupos de clientes na companhia, né? Nós temos as empresas que contratam o serviço, então são empresas clientes, temos hoje cerca de 150 mil empresas clientes. Nós temos os consumidores, que são as pessoas que utilizam os nossos cartões no dia a dia, né? São aquelas pessoas físicas, trabalhadores, colaboradores de empresa que utilizam os nossos produtos. Temos cerca de 10 milhões de consumidores. E a gente tem o lado do estabelecimento comercial, que aceitam os nossos produtos. Nós temos cerca de 1 milhão de estabelecimentos em todo o Brasil. Então, são números bastante potentes, né? Que leva a empresa a ser líder deste mercado, né? E quando a gente fala de produtos, as pessoas, evidentemente, conhecem a Alelo muito por cartões de benefício, alimentação e refeição. Mas, ao longo dos anos, a empresa foi desenvolvendo várias linhas de produtos e hoje a gente tem mais de 10 produtos distintos que atingem desde produtos de incentivo, produtos para despesas corporativas, produtos para, por exemplo, mobilidade. Para frota, né? Para combustível. Nós temos, inclusive, uma unidade de negócio chamada Veloy, que foi fundada em 2018, que sua especialidade é em mobilidade de pessoas e de negócios. Uhum. A Veloy atua naquele dispositivo, o tag para estacionamentos, pedágios, né? Exatamente. Então, ao longo da empresa, a empresa foi se desenvolvendo, lançando novos produtos para poder justamente atender todas as necessidades desses clientes, né? Cesário, agora conta um pouquinho da sua trajetória pessoal e como profissional, né? Você é formado em engenharia de produção e você foi executivo aqui do Bradesco. Como é que você chegou ao seu cargo atual de CEO da Alelo? Então, acho que é importante, quando você falou Elopar, acho que vale a pena esclarecer que a Elopar é uma joint venture entre o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Então, minha passagem como executivo do Bradesco, atuava na área de meios de pagamento, inclusive fomos colegas aí, em tempos passados, aí, eu e o André, em outras empresas, mas eu atuava lá no Banco Bradesco na área de cartões e na minha função executiva passei a ser conselheiro da Alelo. Uhum. Então, fui conselheiro durante 5 anos, atuando lá no conselho da empresa, não numa função executiva, e com a saída do meu antecessor surgiu a oportunidade
eu acabei me candidatando para a posição. Então, deixei de ser executivo do Bradesco e passei a ser executivo do Grupo Elopar, que, no final das contas, é uma empresa do Grupo Bradesco. Sim, fica tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? E quando a gente fala de capilaridade, a Alelo tem participação em várias regiões no Brasil, como você comentou, né? Com presença em mais de 5 mil municípios, importante papel perante a sociedade, né? A gente acaba atingindo muitos beneficiados, né? Se a gente puder chamar assim, né? Quem recebe os cartões de benefícios, né? E os números com relação ao uso dos cartões realmente impressionam. Como, por exemplo, no período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, foram feitas 664 compras por minuto com cartão alimentação, sendo o maior pico de sábado a domingos, ali entre as 9 horas e o meio-dia. E 400 compras por minuto com cartão refeição, sendo o maior pico ali entre terças e quartas, do meio-dia às 15 horas. Então, a gente percebe aí um comportamento do consumidor também, né? E é interessante notar que entre o uso do cartão alimentação, que é aquele de supermercado, né, para simplificar um pouco para quem não conhece o cartão. Então, entre o cartão de alimentação, que é esse de supermercado, e o refeição, que é o que a gente chamava antigamente, né, de ticket de refeição, a gente já identificou diferentes perfis de uso, né? Como é que a Alelo se preparou para conseguir atender o alto volume de demanda de uso desses cartões, suportando ainda esses horários de pico? É interessante porque a gente costuma dizer, né, que na nossa indústria, particularmente na de benefícios, a gente tem 2 grandes picos, que é justamente na hora do almoço e no final de semana, principalmente aos sábados, na parte da manhã, né? E uma alta concentração, porque é interessante, né, que como a gente faz, as empresas normalmente fazem os créditos no final do mês para disponibilizar no começo do mês, primeiro sábado de todo mês. O pessoal sai gastando, vai naquele restaurante mais caro, vai lá. Não, aí é a alimentação, né, que o pessoal vai no supermercado no sábado. E, vamos dizer, a primeira semana é a semana em que as pessoas utilizam ali para os maiores tickets, né, maiores valores de compra em restaurantes. Então, a gente tem realmente uma concentração muito grande espalhada em todo o Brasil, né? Nós temos mais de 50 milhões de transações por mês, temos essas concentrações nesses períodos, mas mostram muito essa diferença do comportamento do cliente consumidor de restaurante, que usa durante a semana. E interessante que durante a pandemia a gente viu muito essa mudança, né? Depois da pandemia, no retorno, sexta-feira e segunda-feira são dias que tem relativamente menor movimento, tem bastante movimento, mas menor movimento, e terça, quarta e quinta, o refeição são os dias que tem maior pico, sendo que terça e quarta, particularmente, são os dias que tem maior utilização. O supermercado sempre foi concentrado nos sábados e mantém essa tendência de comportamento. Você mencionou esses comportamentos, eu mesma tenho os cartões, né? E eu tenho esse comportamento de quando entra o saldo, oba, vou comer naquele restaurante. E o aplicativo... Vai chegar no final do mês... Exatamente, mas o próprio aplicativo, ele tem uma facilidade para quem usa o cartão, que ele vai te falando quanto que você pode gastar por dia com o saldo que resta até o próximo benefício. E outra facilidade, a flexibilização de você poder transferir saldos, claro, antes do crédito daquele mês, transferir saldos entre o refeição e a alimentação. Então, é muito prático isso para quem tem menos gastos de supermercado, pode gastar mais ali no gasto diário da refeição, do almoço, e vice-versa, né? Quem tem família e tem que fazer um supermercado com compras maiores, naquela compra do mês, consegue balancear isso, né? E aí eu queria te perguntar também, como é que a Alelo trata o desafio de atuar nessas regiões do Brasil que são tão diversas entre si, né? Mantendo uma linguagem direta e ao mesmo tempo cativando e atraindo diretamente os clientes. Tem promoções, tem ações de engajamento. Sim. Como é que vocês atuam nisso? O que nós, como empresa, a gente vem investindo bastante são nas mídias sociais, né? Então, hoje, se a gente soma Instagram, TikTok, até LinkedIn, que é mais corporativo, mas enfim, nós temos lá seguidores, a gente soma mais de 2,5 milhões de seguidores que a gente sabe que em grande parte são clientes nossos, né? E o nível de engajamento a gente vê
que vem aumentando ao longo do tempo, porque a gente tem procurado, nessa estratégia de comunicação mais direta com esse consumidor final, se utilizar de influenciadores regionais. Então, a gente comunica lá, tem micros influenciadores lá do Nordeste, do Norte, do Sul, que se comunicam com essa base de clientes, de consumidores, de uma maneira mais direta, mais informal. Até porque a linguagem da mídia social exige isso, né? O outro investimento que nós fizemos importante nos últimos anos, se você recordar, essa indústria normalmente não é uma indústria que investia muito em mídia dirigida à pessoa física, era mais B2B. Mais para as empresas. Mais para as empresas, focadas em mídias segmentadas, né? E no ano passado a gente fez uma mudança bastante importante, que é dirigir essa comunicação mais para o consumidor final, contratando o nosso embaixador da marca, que é o Luan Santana. Muito popular, né? Exatamente. O Luan Santana conversa com todos os níveis sociais, com todas as regiões, é uma pessoa bastante popular, bastante querida, né? Então foi uma forma também de a gente se aproximar com o perfil diversificado de clientes que nós temos na companhia. Perfeito, que legal. Aliás, eu esqueci de mencionar mais um benefício, que eu não sei se é específico para a cidade de São Paulo, onde nós estamos, mas tem um benefício de farmácia também, Sim, né? Eu sim. sempre utilizo um desconto na farmácia, que é o desconto Alelo, né? Muito bom. É também uma forma de a gente levar benefícios que não só está relacionado à alimentação, seja no supermercado ou no restaurante, mas também trazer um ganho, um benefício financeiro através de uma parceria que a gente tem com redes de supermercados que você tem, de farmácias que você tem desconto de 30%, 40%, às vezes chega até 70%. Sim. Então é um desconto importante que a gente leva valor através dessa parceria, né, através do RH que contrata o nosso produto e serviço. Maravilha. Agora vamos falar um pouco de cartões de crédito. E aí eu vou passar a bola aqui para o André. O que você poderia trazer aqui de inovações ocorridas e mudanças também de comportamento dos clientes nesse período pós-pandemia? Bom, legal, Priscila. Eu acho que, analisando um pouco o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente pela pandemia, a gente acelerou bastante a questão da digitalização, né? Então, acho que já vinha num processo natural de digitalização, os meios de pagamento, mas a gente acelerou bastante durante a pandemia por uma necessidade óbvia das pessoas terem que ficar em casa, terem que ter suas interações mais digitais e as trocas serem remotas, né? Pra você ter uma ideia, alguns estudos dizem que em 5 meses a gente acelerou 5 anos de digitalização do processo de meio de pagamento. Né? E nós, do Bradesco, o que aconteceu? Em 2019, só 4% das nossas vendas vinham por ferramentas digitais, para você ter uma ideia. Hoje, 60% vem das ferramentas digitais. Ou seja, a gente fez um trabalho, obviamente, de poder também adaptar a nossa cultura, que sempre foi uma cultura de agência, uma cultura mais física, né, de relacionamento ali, cara a cara com o cliente, para uma cultura digital. E a gente teve essa adoção muito rápida dentro do banco. Né? Ou seja, 60% já é um excelente número, ainda a gente tem uma boa parte da nossa produção vem ainda das agências, mas já utilizando também ferramentas digitais. Então, mais fácil hoje um gerente manda uma mensagem para você, eu tenho um cartão aqui, ele automaticamente vai no nosso app, já está lá disponível. Inclusive, a gente fez ao longo desse tempo não só a implantação de novas ferramentas, mas também para o nosso cliente, ele também ter as ferramentas para uso, pós adquirir esse meio de pagamento, né, o cartão. Então imagina o seguinte, hoje, para você ter uma ideia, e a gente é pioneiro nisso, nesses últimos anos a gente desenvolveu, você começa a usar seu cartão antes de receber o plástico. Então você vai lá... Desbloqueia no aplicativo. Faz tudo ali. E na verdade você já sobe na carteira digital e já começa a usar. Então você sabe, ou você falou com o seu gerente, entra no app, lá tem uma oferta disponível, você vai, aprova o seu cartão, automaticamente você já consegue subir numa carteira digital e sair utilizando, sem receber. Essa praticidade fez com que, obviamente, também a gente acelerasse a forma da gente conduzir esse relacionamento com os nossos clientes. Né? Então, assim, você imaginar que há pouco tempo atrás, 4 anos atrás, a gente nem falava muito disso, a gente ainda estava num processo ainda meio físico, começando ali a ir para o digital. Hoje a gente já tem todas as nossas ferramentas voltadas a isso. Né? Eu mesma faço tudo pelo app, desde aviso de viagem, consulta de fatura, e eu também não saio com plástico, eu só saio com celular, tá tudo ali na minha carteira do celular. Essa é a facilidade, né? É uma praticidade. Além disso, do ponto de vista de segurança, a gente aprimorou
muito a questão do cartão virtual, que é utilizado muitas vezes para uma compra específica ou para uma compra recorrente. É aquele cartão que você gera um novo número e ele vale para uma transação durante um determinado período de tempo. Exatamente. E aí ele expira, justamente por questão de segurança. E olha que legal, Priscila, a gente aperfeiçoou esse cartão virtual. Antigamente você de fato utilizava ele ou para uma transação ou num período de 72 horas ou 48, dependendo ali o critério de segurança. Hoje a gente tem um jeito de você criar um cartão e você poder utilizar ele, por exemplo, no Uber. Para você poder utilizar ele numa assinatura de uma revista, para colocar no Spotify, sem ter que utilizar o teu cartão original. Ou seja, para compras recorrentes. Isso tem o quê? Ajuda na prevenção à fraude, à clonagem? Ajuda na praticidade, porque previne a fraude. Né? Ou seja, você não precisa colocar o número que está no plástico. Você vai utilizar este cartão virtual para tudo que você precisar. Né? Então, isso acaba ajudando a evitar que algum número seu seja vazado, tenha algum tipo de engenharia social, porque você, dentro daquele aplicativo ou dentro daquela compra recorrente, você está utilizando um cartão virtual que vai ser utilizado somente ali para aquele tipo de transação. Entendi. Então, se eventualmente ocorrer uma clonagem, uma fraude, vamos supor, nesse cartão que eu cadastrei para usar o Uber, aí eu cancelo aquele cartão específico, não vai cancelar o meu cartão geral, né? Exatamente. Só aquele... Dá para a gente continuar utilizando o seu cartão normalmente. E aquela compra, aquele estabelecimento, a gente obviamente vai passar por um processo ali de investigação, de fraude. Então, assim, a gente evolui bastante. Compras sem o cartão, né? Hoje, 55% das vendas das compras são realizadas, as transações que são realizadas são feitas por contactless, ou seja, pelo NFC. Seja por carteira digital, que a gente acabou aperfeiçoando. O NFC, gente, é a aproximação, né? Near Field Communication. Exatamente. Você vai lá, simplesmente aproxima o seu celular do POS, né? Do dispositivo. Ou o próprio cartão, né? E ele já faz a compra. Você pode escolher colocar com senha ou sem senha, né? Com senha, sem senha. E você sabe que a gente foi pioneiro nisso. Em 2008 a gente lançou no Bradesco isso. A primeira transação com a Visa e com a Cielo. Foi a primeira transação no mercado. E depois aí de 15 anos a gente está atingindo hoje de 55% a 60% das transações em contactless. Que é um grande avanço também. Né? Até porque acho que a rede de POS do Brasil deve ser a maior rede de POS que aceitam contactless, né? Porque eu vejo em outros países, você vai ver nos Estados Unidos, tem muitos lugares ainda que você... e ainda tem no físico, ainda tem que digitar o PIN, né? Exatamente. Então, sim, mudou bastante. A gente tem outros aperfeiçoamentos que foram feitos, nossos sistemas antifraude. Trabalhamos hoje com uma série de mecanismos relacionados à inteligência artificial para prevenção. Então, você vai ver, faz uma transação, logo em seguida a gente imagina que aquela transação é suspeita, a gente já coloca para você autenticar ela. Vem por SMS. Por SMS, por WhatsApp ou até mesmo pelo app do próprio Bradesco Cartões, você vai lá e consegue fazer isso. Ou seja, isso facilita, melhora a comunicação com o cliente e dá para ele uma segurança de uso em qualquer lugar que ele esteja. Né? Sem dúvida. E imagino que tem uma inteligência artificial ali por trás que já sabe quais são os estabelecimentos onde pode ocorrer maior tipo de riscos, de fraude também. Tem ali todo o perfil de gastos do cliente, né? Então ele consegue identificar quando foi uma transação atípica, né? Perfeito, isso mesmo. A gente entende alguns pontos que a gente chama de pontos de comprometimento que existem, que tem alta incidência de fraude. Indústrias que têm alta incidência de fraude, obviamente você não vai gastar R$25 mil de repente num cabeleireiro. Então a gente sabe que aquilo ali pode ser potencialmente uma fraude, a gente vai pedir para que o sistema vai identificar aquilo baseado no que ele está gastando, no comportamento dele tradicional de uso e também em uma região que pode ser de alta incidência. E ele vai pedir para que o cliente ele autorize confirme, ou não, né, aquela transação. Ou seja, é um produto extremamente seguro. Né? Agora, André, vamos falar uma coisa que é muito cultural do brasileiro, né? A gente adora parcelar as nossas compras. E, recentemente... Sem juros. Sem juros. Tem gente que ainda acredita nessa de 12 vezes sem juros, né?
A gente sabe que não existe isso, os juros estão embutidos na parcela, obviamente, mas enfim. E a gente viu recentemente mudanças, né, nas regras estabelecidas pelo Banco Central com relação, tanto essa questão, né, de parcelamento e também a taxa dos juros cobrados, principalmente ali na modalidade do crédito rotativo, né? Que realmente é uma linha de crédito muito cara, né? Vamos usar ela com parcimônia em questões, né, realmente pontuais. Então, você pode explicar rapidamente, para quem tem cartão de crédito, o que significa essas mudanças e qual que é o propósito delas? Priscila, o ano passado a gente teve a Lei do Desenrola, que foi aquele movimento todo de acordos de cobrança, e dentro da Lei do Desenrola, que é a 14.690, existe um artigo que colocava ali uma limitação, um modelo onde assim, os emissores de cartão de crédito teriam que se autorregular, ou se não ter um modelo que limitaria 100% do total gasto naquela fatura, os juros aplicados para frente, tá certo? No rotativo. Bom, isso virou uma resolução do Banco Central no fim de dezembro e a gente começou a aplicar isso a partir de janeiro. O que é isso? Toda vez que um cliente não paga a fatura ou paga parcialmente, que é o que a gente chama de pagamento mínimo, entra uma modalidade que é conhecida como crédito rotativo, que é uma modalidade que você, nos primeiros 30 dias, você vai pagar uma taxa, um valor a mais por ter pago o mínimo ou não ter pago aquele total que veio da fatura. Já no segundo ciclo, quando virar isso, você já tem que entrar num parcelado. Isso já era uma lei que existia, ou seja, aquela história da bola de neve do rotativo, ela não existe mais. Mas, obviamente, ficou na cabeça e na cultura de que o crédito rotativo é aqueles 400% ao ano. Isso não acontece. Porque a gente não consegue chegar mais a ter a rotativar todos os meses. Tem que entrar numa modalidade de parcelamento que tem taxas mais baixas. Né? Então, dado esse cenário, houve um movimento político que foi trazido para a Câmara de aprovar uma lei que limitasse esses juros. E isso aconteceu. Então, assim, hoje o que acontece? Se você tiver 1.000 de dívida, né, e não conseguir pagar esse 1.000 de dívida naquele primeiro mês, ou pagar um pedaço, 200, 800 reais, por exemplo, eu vou rotativar e eu tenho que rodar ele. No máximo, essa taxa vai ser o dobro daquilo que você vai dever. Ou seja, os 800 reais. Tá certo? Tá. Sendo que no segundo ciclo, se você entrar numa modalidade de parcelado, porque você ainda não conseguiu pagar aquela fatura integralmente, mesmo entrando no parcelado, isso também se mantém e continua valendo 100%. Então, quer dizer, isso foi feito com o intuito de limitar parcelamentos estendidos que vêm do rotativo e que levam a potencialmente gerar uma dívida muito grande para as pessoas, tá certo? Então isso aconteceu, isso já está em vigor, tem tido vários debates, várias discussões, mas não é só isso. Tem outras ações que serão feitas baseadas na resolução do Banco Central, como portabilidade de saldo devedor, ajuste das faturas para demonstrar de uma forma clara como está o novo modelo, enfim, tudo isso está ainda acontecendo durante esse ano. Tá? E existe alguma iniciativa no sentido de educação, né, dos consumidores quanto a essa questão? Porque, por um lado, é uma facilidade, né? Você ter uma linha de crédito que é automática, né? Você já entra nela automaticamente. Mas ela tem que ser usada ali com alguns cuidados, né? Então, existe alguma iniciativa no sentido de como que isso fica mais claro para o público? Claro, a gente tem uma série de iniciativas que foram, nos nossos fóruns que a gente tem entre emissores e até mesmo com o Banco Central, uma série de medidas que já vinham sendo tomadas de educação financeira, porque é óbvio que para nós, o que a gente mais quer é que as pessoas utilizem o cartão, continuem utilizando mas que não fiquem endividadas e inadimplentes, porque isso para elas é ruim, para nós é ruim, para todo o mercado, para a indústria financeira é ruim. E isso vem desde a gente simplesmente enviar para ele um SMS dizendo, olha,
a sua fatura vai fechar em tal data, se você quiser fazer um parcelamento a um valor mais baixo, tem aqui disponível, desde ações nesse sentido até ações que a gente de fato limita do ponto de vista até de crédito, a concessão e o aumento do limite das pessoas que a gente entende que estão se endividando ou que possam se endividar. Então, como a gente falou que tem aquela lógica toda de transação utilizando inteligência artificial para prevenir fraude, a gente também tem uma série de mecanismos para prevenir inadimplência e que o nosso cliente também fique devedor, tá certo? Por quê? Porque é muito atrativo você utilizar o cartão de crédito hoje. O cartão de crédito é o primeiro crédito que você tem na mão para, obviamente, realizar seus sonhos. O parcelado sem juros, como a gente falou, ele serve hoje de mecanismo de alavancagem, inclusive de renda. Toda vez que a gente analisa isso, a gente percebe que a maioria das pessoas utilizam isso alavancando sua renda, utilizando o parcelado sem juros. Mas é óbvio que se você utiliza isso muito e de forma descoordenada, e sem imaginar que isso um dia você pode estar utilizando sua renda inteira só para pagar aqueles parcelados, você inevitavelmente vai entrar em inadimplência. E aí não adianta colocar teto de juros, não adianta colocar nenhum tipo de medida, porque de fato a pessoa vai se tornar inadimplente. Então não vai conseguir pagar mais aquilo. Então a gente tem uma série de medidas e a gente vem trabalhando muito forte junto ao regulador, junto ao Bacen, junto às nossas associações, para que a gente consiga, de fato, conscientizar que o cartão é um instrumento extremamente importante, mas que também pode levar este lado do endividamento. André, eu fiquei com uma dúvida aqui, só para ficar mais claro aqui para os ouvintes. Então, a minha fatura daquele mês foi R$1.000. Eu não consegui pagar essa fatura, ela ficou em aberto. Qual que é o máximo que pode ser cobrado de juros nessa modalidade que você falou, que limita o rotativo, e depois eu entro num parcelado? Mas como é que... Dá um exemplo prático com esses R$1.000. Claro, e isso é normal, Priscila. Depois dessa lei, a gente ainda tem algumas dúvidas, porque, de fato, essa limitação ela muda um pouco o mecanismo que já vem sendo utilizado há muitos anos, né? Então, vamos lá. Se você não pagou essa fatura de R$1.000 e você entrar no rotativo, eu posso cobrar, independente do prazo, até 100% da dívida, tá? Ou seja, você deve R$1.000, vou poder cobrar no máximo de você R$1.000 em juros. Tá. Só que, obviamente, que a gente não cobra nunca 100% de juros em um mês. O que a gente tem hoje, a taxa nossa, por exemplo, é 11,50 ao mês. Ou seja, se você parcelar esta fatura de R$1.000 durante 12 meses, eu vou te cobrar 11,50 e você vai ter os mesmos 100%. Entendeu? Mas eu tenho que limitar. Não posso mais deixar que isso passe de 100% do principal da dívida que você adquiriu naquela fatura. Entendi. Isso independe do prazo desse parcelado. André, e o cartão de crédito, ele é um aliado ou ele é um vilão? Porque ele é um aliado pelo lado de que ele permite, né, ao detentor do cartão comprar, ele permite ele se alavancar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser usado ali com alguns cuidados, né? Que dicas você dá aqui para esses cuidados? Não, legal. Eu acho que esse é um ponto aí que vem sendo debatido sobre a questão do cartão ser o vilão do endividamento das famílias, né? Veja, o cartão de crédito ele é super importante na economia. 40% do consumo das famílias vem do cartão de crédito. E hoje, em torno de 25% do PIB, né? Então, assim, é um produto de uso diário, é um produto que faz parte, inclusive, daquilo que eu falei anteriormente, que é de ajudar algumas pessoas a se programar do ponto de vista de algo que elas queiram comprar e não conseguem ali, mas elas conseguem, através do parcelado, utilizar um cartão de crédito e ao longo dos meses, dos anos, irem ali resolvendo e pagando suas faturas em dia. Então, quer dizer, todo um instrumento de pagamento, ele pode se tornar um vilão desde que não seja usado de forma correta. O que a gente sempre diz é que precisa ser utilizado de forma correta, pagar as faturas em dia, utilizar todos os benefícios, porque os benefícios são múltiplos no cartão, você consegue fazer dinheiro hoje, por exemplo, tem pontos... Programas de lealdade, né, de fidelidade. Exatamente. Hoje os nossos pontos são, inclusive, transformados em dinheiro na conta. A Livelo, né? Exatamente. A gente tem hoje um programa de pontuação, você pode trocar seus pontos por dinheiro até na conta, trocar por produtos, uma série de outras coisas. Então, assim, o cartão de crédito tem muitos benefícios.
segurança. Então, a gente tem um processo muito rígido de contestação de despesa, de compras que são feitas e não são reconhecidas. Então, assim, é um produto seguro, é um produto importante, inclusive, no controle financeiro, porque você pode concentrar todas as suas despesas em um cartão e você ganhar muitos benefícios e ainda você conseguir com que naquele produto você consiga concentrar ali todo o seu entendimento financeiro que você vai fazer das suas despesas. Então, acho que, de fato, não é um vilão, é um produto extremamente importante para as famílias, para as pessoas. É um aliado. É um aliado, mais do que tudo um aliado. Perfeito. E, bom, já que a gente está nesse ponto, Cesário, eu queria te perguntar também sobre o uso dos cartões de benefício, né? Então, vamos na mesma linha aqui. Uso consciente do cartão de benefícios. Vocês têm dados de uma pesquisa recente, né, que mostra um pouco desse comportamento. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, a gente tem uma pesquisa em parceria com a FIP, que nós, inclusive, começamos durante o período da pandemia, que mostrava um pouco desse efeito da pandemia, principalmente naquele deslocamento que a gente viu durante aquele período mais crítico, das pessoas ficando em casa. Então, praticamente, consumo de restaurantes caiu 60%, 70%, e as pessoas passaram a utilizar todo o saldo em supermercado, né? Então, nós percebemos esse movimento que depois, com a retomada das atividades presenciais, a gente vem voltando gradativamente esse volume de compras nos restaurantes, mas ainda assim com uma predominância grande de supermercado, né? O que a gente percebe é que os benefícios realmente são uma fonte importante de complementação de renda, né? Hoje, na política do Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é o PAT define que o valor do benefício, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, o valor do benefício tem que ser igual para todos os colaboradores da companhia. Então, independente do nível hierárquico, o valor tem que ser único. Então, e para uma empresa que está presente em vários estados, Exatamente. Em várias cidades, também é o mesmo valor. Porque Exatamente. as cidades têm custo de vida diferentes, mas o valor do benefício que é pago é igual, é isso? Exatamente. Então, você vai encontrar muitas vezes uma situação de uma pessoa, de uma empresa que tenha lá um grupo de colaboradores que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, que o valor do benefício, o benefício médio no Brasil está girando em torno de R$400, R$450. É importante, porque aquele valor ali é um valor isento, não tem encargos, né? Não tem imposto de renda. Então, ele recebe aquele valor no finalzinho do mês, começo do mês, e muitas vezes é aquele fenômeno que eu comentei, né? Principalmente o pessoal de baixa renda, eles vão para comprar no primeiro final de semana no supermercado. Então, faz uma diferença na renda familiar. E nós, como Alelo, temos procurado criar as condições, justamente através do próprio aplicativo, de fazer com que esse benefício dure o máximo de tempo ao longo do mês, né? Quando a gente olha os nossos indicadores, mais ou menos em torno de 15 dias, no máximo, quando é refeição, acaba o saldo do mês. É uma tristeza quando isso acontece, eu fico muito triste. E quando você vai no supermercado, não chega a 10 dias. Então, como nós conseguimos viabilizar que o colaborador daquela empresa consiga fazer com que aquele saldo renda mais, né? O aplicativo ele faz essa conta, né? Você tem tanto de saldo remanescente até o próximo benefício, então você pode gastar até tanto por dia. Isso, a gente dá esse parâmetro, mas mais do que isso, que nós temos feito ao longo dos últimos anos, particularmente depois da pandemia, é na linha do que o André comentou, é de dar benefícios para esse cliente, né? Eu não posso chegar lá e fazer um crédito extra, né? Não é por aí que a gente vai dar o benefício, até porque é um benefício definido por lei e tal, tem uma série de regulamentações. Mas eu consigo fazer com que o colaborador daqui tenha Alelo, quando for num restaurante ou for num estabelecimento comercial, tenha um desconto, que é exclusivo por ser portador de um cartão Alelo. Ou se ele vai num restaurante, por exemplo, tem uma sobremesa, que ele não vai pagar por ela. Então, eu faço com que aquele valor que ele tem no cartão renda mais durante o mês, de maneira que ele consuma menos, né, ao longo do mês e possa fazer com que esse valor se prolongue ao longo do mês. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem criado cada vez mais ofertas onde, por exemplo, como você mesmo falou, né, complementares. A gente sabe que a parte de saúde também é importante, principalmente para a população de mais baixa renda. Então, fazer com que esse desconto seja dado por ele ser portador. E temos produtos onde ele pode, inclusive, debitar
o valor da farmácia, é fora do benefício alimentação artificial, mas ele tem um outro produto, que você pode debitar o valor da farmácia sem encargos durante 30 dias para ser debitado na folha de pagamento. Então, na verdade, ele funciona como sendo um adiantamento salarial, mas que você utiliza para compra de remédios, medicamentos. Né? Eu vi essa facilidade de adiantamento, apareceu no aplicativo recentemente também, de antecipação do saque aniversário da FGTS, né? Isso. Aí nós temos uma parceria com o Bradesco, né, no Banco Digio, onde a gente oferece, quem aí faz o papel de agente, né, que disponibiliza é o Banco Digio, né, que é um banco da organização Bradesco, e a gente distribui para os nossos clientes Alelo. Então temos também parceria. E assim também a gente faz com a questão de seguros, né? Temos aí produtos das seguradoras dos bancos que a gente também oferece através do aplicativo, disponibilizando para os nossos clientes de uma condição melhor do que o mercado, né? Legal, Cesário. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa conversa e, como é de tradição aqui no Insights, eu vou perguntar para os nossos convidados as dicas culturais. Cesário, começando por você, o que você compartilha hoje com os nossos ouvintes? Bom, inspirado então que a gente está fazendo esse podcast, queria dar uma dica aqui, a gente falou de Spotify, né? De uma série muito bacana que eu assisti já faz um tempo, acho que deve ter um ano e pouco, que chama The Playlist. Acho que aqui em português é som na faixa, né? Que fala justamente da história do surgimento do Spotify. E o que é bacana é que eles criaram esses capítulos, né? São episódios, são 6 episódios, e cada episódio conta sobre a perspectiva de uma das pessoas que participou nesse processo de desenvolvimento do Spotify. Então tem a visão do fundador, tem a visão do acionista, tem a visão das gravadores, das gravadoras e até do legislador. Então é bem interessante, recomendo para quem quiser conhecer mais a história do Spotify, sobre transformação digital, é bem bacana. Legal, e Spotify que onde está uma das plataformas, porque nós estamos em todas as plataformas, é uma das plataformas onde os nossos ouvintes acessam os nossos episódios. André, e você? O que você compartilha hoje? Eu vou num clássico, eu fiquei aqui nos clássicos, né? Pegando um pouco o gancho do Cesário para algo mais recente, eu vou num clássico aí do século XIX, uma literatura de Dostoiévski que chama Crime e Castigo. Clássico mesmo. É um clássico, não sei se vocês já leram, mas é super, super legal, que vai a fundo ali na questão das características humanas, da questão de moralidade, da questão de ética, relacionada lá. Não vou contar aqui a história para não dar nenhum spoiler, mas é uma história muito interessante que vai te envolvendo, porque ali a história se desenvolve em cima de um ex-estudante de direito que desenvolve uma tese na qual ele imagina que pessoas extraordinárias podem cometer atos acima da questão moral da sociedade, em benefício da própria sociedade. Então, acho que isso é algo muito legal, porque ao longo do livro ele vai se confrontando com esse antagonismo aí das questões sociais, psicológicas, morais, e continua éticas, muito atual, né? E continua muito atual nos dias de hoje, que é aquela história da gente entender que algo que é extraordinário está acima da lei, vamos dizer assim, né? De às vezes você acabar quebrando uma lei para fazer algo que traga um benefício maior. Você imagina que tem um benefício maior. Então é super, super, eu diria, utilizável nos dias atuais. Perfeito, muito boa dica. Bom, esse foi mais um episódio do Insights. Eu tive o prazer de conversar com o CEO da Alelo, Cesário Nakamura. Cesário, obrigada. Obrigado, e foi um prazer. Passou muito rápido. Foi rápido mesmo. E também agradecer ao André Marques, diretor de cartões do Bradesco. André, obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer enorme aqui estar com você, Priscila, e com o Cesário, principalmente com o Cesário, que fazia tempo que a gente não sentava numa mesa, né, Cesário, de discussão. Grande prazer. De debate. Um prazer grande. Que bom que a gente promoveu esse reencontro, então. E você que nos acompanha já sabe, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio. E também estamos no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores, spoilers e muito mais. Tchau, até a próxima!